Este vídeo tem como objetivo ensinar como criar uma lista de ilustrações e uma lista de quadros através do editor de texto Word. Desta forma, a lista de ilustrações, quadros, elas são geradas de forma automática, aonde o autor não precisa se preocupar qual é a página onde é que vai estar determinada figura. Para isso, ele tem a opção em referências de inserir uma legenda para cada uma das figuras. Então nós vamos aprender como inserir legenda no menu referência, inserir legenda e depois como criar automaticamente essa lista de ilustrações e lista de quadros. Informações principais em relação à legenda. Então sempre que você tiver uma legenda, independente se for ilustração, uma figura, uma tabela ou um quadro, na parte superior vai estar o título dela. Então, o que se trata, se é um quadro, uma tabela ou uma ilustração, o número e o título. Na parte inferior, a fonte, se aquilo ali foi feita pelo autor ou, em outros casos, cita-se a fonte. O tipo de letra segue a letra padrão do documento com a fonte tamanho 12, enquanto que a menção na parte inferior, ela tem tamanho 10. Aqui temos um outro exemplo de legenda, seguindo o mesmo padrão anteriormente, né? Na parte superior, o nome, do que se trata, então uma figura, o número dela, qual é o título e a fonte. Vamos iniciar com um exemplo de colocar uma legenda para um quadro. Há duas formas de eu inserir a legenda. A primeira é eu clicando em referência, inserir legenda, ou então eu marcando o meu quadro, botão direito do mouse, inserir legenda. Ele vai abrir esta janela com algumas informações, como por exemplo, legenda, aqui está falando tabela 1. Note que aqui eu não consigo apagar este tabela 1, porque isso é colocado de forma automática. E esta informação vem da onde? Vem de um rótulo. Então, no caso, eu tenho os rótulos pré-definidos, neste caso específico, equação, figura e tabela. Eu quero um rótulo chamado quadro. Então, o que eu tenho que fazer? Novo rótulo. Vou dar o nome aqui, quadro. Note que eu falo apenas quadro. Eu escrevo aqui apenas quadro. Não há necessidade de colocar o número, porque ele será inserido depois de forma automática. Ok? Ele criou, então, aqui na minha lista. Equação, figura, quadro. E aqui eu vou escrever, então, o título deste meu quadro, apresentação gráfica das margens. E eu determino qual é a posição. Se eu vou estar colocando na parte superior, ou seja, acima ou abaixo do item. Então, no nosso caso aqui, de acordo com a BNT, nós marcamos acima do item selecionado e clicamos em OK. Ele já inseriu aqui para nós, então, a nossa legenda. Note que ela está com uma configuração diferente em relação às letras. Como é que eu faço para ajustar, então, a fonte, né, o tipo da letra e o tamanho da letra? Eu vou lá em página inicial, estilo, eu tenho aqui legenda. Fazendo isso, eu faço uma única vez. Todas as outras legendas que eu colocar, elas já virão com esse formato. Então, botão direito do mouse, modificar. Qual é o tipo de letra? Vou escolher lá Arial, tamanho 12, não é em negrito. Dei um OK. Ele já ajustou o nome aqui e as próximas que nós vamos colocar já vai vir com essa configuração aqui. Tá? Então aqui, como eu já arrumei, eu vou apagar esse texto que estava escrito anteriormente. Como é que eu faço para verificar se já está com legenda este meu quadro? Então eu seleciono o meu título aqui como um todo e notem que ele está aqui com um negrito, né? Então o número ele fica com um cinza mais escuro do que o outro. Então isso significa que eu já tenho uma legenda para este meu quadro de número 1. Vamos formatar um segundo quadro. Então esse aqui é o quadro de número 2. Eu vou dar um Enter aqui para escrever este quadro. Então, referência, inserir legenda, quadro 2. Ele já trouxe aqui até com um número novo, né?
Então, aqui eu apenas digito o nome, o quadro. Como eu não tinha selecionado anteriormente aqui, ó, ele deixa desabilitada a função se vai ser abaixo ou acima do item, tá? Como eu já tinha colocado acima, então está ok. Dei um ok, já colocou ali, ó, o quadro. Vamos verificar se a fonte está correta, né, o tamanho e o tipo de letra. Arial 12, conforme nós formatamos. Então eu apago aqui, ó, e ele já está formatado corretamente aqui este meu quadro. Um aspecto importante que nós temos é o que é um quadro e o que é uma tabela. Então, notem, aqui eu tenho um quadro, aqui eu tenho uma tabela. Na tabela, ela não tem o fechamento aqui nas laterais, né? Quando comparamos aqui, ó, né? O quadro tem o fechamento. A tabela não tem o fechamento na lateral. E a tabela ela vai trazer dados em forma de números, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho taxa de crescimento anual, tá? Enquanto que no quadro ele me traz dados textuais apenas. Mas funciona da mesma forma. A tabela, né, o nome da tabela, o título na parte superior, a fonte da tabela na parte inferior. Idem para figuras, né? Título na parte superior, fonte na parte inferior. Um outro exemplo, colocarmos aqui, ó, a legenda para uma figura. Notem que até agora nós fizemos a legenda apenas do quadro 1 e quadro 2. Não fiz nenhuma legenda para a figura. Apesar daqui ter o número 3, como eu não criei nenhuma legenda para a figura, o que vai acontecer? Quando eu colocar aqui a minha legenda, ela vai trazer aqui uma numeração inicial. Então vamos verificar como é que fica isso aqui. Então vamos lá, em referência, inserir legenda. O que é isso daqui? Uma figura, já tenho a figura aqui. Digito então o meu título. Abaixo do item, não, queremos ela acima do item selecionado. Notem, ó, ele trouxe aqui o número 1, na realidade é número 3. Tá? Então vou apagar aqui. Vamos buscar agora a figura de número 2. Temos aqui então a figura de número 2. Eu vou inserir legenda, figura, notem, ó, figura número 1, porque é a primeira vez, ou seja, ela está antes da outra figura. Acima do item selecionado, ok. Então trouxe aqui já a figura de número 1. Vamos apagar aqui. Vamos voltar lá então para aquela figura que nós tínhamos recém-formatado. Notem que já colocou automaticamente, mudou aqui, ó, para a figura de número 2. Então esta também é uma outra vantagem de utilizar a opção de legenda. Esse procedimento, então, ele tem que ser realizado para todas as figuras, quadros e tabelas que você tenha. E depois você pode estar criando automaticamente a lista de figuras e lista de tabelas do seu trabalho. Então, eu vou mostrar aqui apenas os caracteres especiais, escondidos, né? Para inserir a lista de quadro, então, ó, eu clico em referência e aqui tem a opção, ó, inserir índice de ilustrações. Apesar do nome ser ilustrações, ele vai colocar aqui quadro. Então, ó, o que eu quero? Qual é a legenda que eu quero? Eu quero uma legenda de quadros. Então, eu venho aqui, ó, nome da legenda, seleciono o quadro, ele já me trouxe aqui, ó, o formato. Qual é o preenchimento? Será pontos, né? Eu poderia ter aqui um preenchimento de tracinhos, né? Um traço inferior, nenhum. Então vamos manter aqui o padrão. Se por acaso isso daqui não segue o formato pré-determinado do meu texto, então eu tenho a opção aqui, ó, de modificar. Eu posso modificar o tipo da fonte, o tamanho da fonte, né? Aqui então, por exemplo, eu quero fonte Arial, tamanho 12. Ok? Ok. Quando eu der um inserir aqui, então clicando no OK, ó, ele vai colocar nome e número, né? Então o nome e o número daqueles meus quadros. Ó, trouxe aqui já, deixa eu retirar aqui os caracteres escondidos. Então eu trouxe, ó, quadro 1, quadro 2. Item para as ilustrações. Então eu vou lá em referências,
inserir ilustrações. O que eu quero? Eu quero as figuras. Então, marco as figuras da mesma forma. Qual é o tipo de letra? Arial tamanho 12, está ok. Vou manter o pontilhado. Dou um ok. Ele insere aqui essa minha lista de figuras. Se por acaso eu criei uma nova figura, vamos inserir uma legenda para essa figura. Inserir legenda. Coloco o nome, vai estar acima do meu item e ela é uma figura. Dei um ok. Trouxe aqui o nome. Eu agora simplesmente apago, né? Verifico aqui se ela está no formato de legenda. Coloquei aqui a minha nova figura. Notem, figura número 4, marquei a figura 4, não está mostrando nada. Então quer dizer que ela não foi feita ainda a formatação de legenda. Então, nesse caso, eu tenho que formatar todas para que ela fique com a numeração correta. Vamos voltar lá para o nosso índice, então, né? Lá para a lista de figuras. Então, voltando aqui para a nossa lista de ilustrações, botão direito do mouse, eu tenho aqui a opção atualizar campo, atualizar índice inteiro. Ele colocou então aqui a nova figura que eu criei.